Isaías capítulo 43. Vamos ler do versículo 14 até o versículo 21. A palavra de Deus diz assim: Assim diz o Senhor, o vosso Redentor, o Santo de Israel: Por amor de vós enviarei inimigos contra a Babilônia, e farei embarcar todos os fugitivos babilônios nos navios de que se orgulhavam. Eu sou o Senhor, vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Assim diz o Senhor, que preparou um caminho no mar e uma vereda nas águas impetuosas, o que faz sair o carro e o cavalo, o exército e a força. Eles juntamente se deitam e jamais se levantarão, estão extintos, apagados como um pavio. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eu faço uma coisa nova, que já está para acontecer. Não percebestes ainda? Porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e os avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, o povo que formei para mim, para que proclamasse o meu louvor. Amém? Enquanto eu preparava esse breve sermão, eu estava pensando que uma das coisas que mais nos atrapalham em momentos difíceis é o saudosismo, é o desânimo que vem. E olhando para o livro de Isaías, todo o contexto do livro, esse livro aqui, alguns dizem que ele é um resumo da Bíblia, porque ele tem 66 capítulos. Até o capítulo 39, ele é como se representasse o Antigo Testamento. Capítulo 40, 41, 42 e 43 é uma representação dos 4 evangelhos, e por aí vai. E se você ler o capítulo 65 e 66, ele parece muito com o Apocalipse. Então, por isso que alguns dizem que esse livro é uma representação, é um resumo de toda a Escritura. E o Isaías aqui, o profeta Isaías, ele profetizou ao povo de Deus aqui num período muito sombrio da história, período de dificuldade em que o povo estava em cativeiro, haviam perdido tudo que possuíam, estavam desanimados, doentes, sem esperança, cabisbaixos, por causa da terra prometida e por causa das promessas que Deus havia feito. Eu separei outras 2 versões, essa que eu li é Almeida, século 21, tem a versão, a nova versão, ela fala assim, a NVI: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo, vocês não o percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Esqueçam tudo isso. Não é nada comparado ao que vou fazer, pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei, não percebem? Vocês não estão percebendo? Abrirei um caminho no meio do deserto e farei rios na terra seca. Eu quero focar um pouco aqui nesses 2 versículos, 18 e 19. E pensando em momentos difíceis, e quando tem essa questão da virada do ano, quando vai iniciando um ano novo, a gente cria algumas expectativas, né? A gente cria algumas expectativas, os planos, os projetos para aquele ano, mas a gente não deixa de olhar para trás. E em momentos difíceis, como eu disse no início, uma das coisas que mais nos afetam e nos prejudicam é exatamente esse saudosismo que a gente carrega. Veja o versículo 18, a palavra de Deus começa dizendo que devemos esquecer o que se foi, que não devemos viver no passado. E aqui ele está dizendo do povo de Israel, que era saudosista.
e o povo que saiu do Egito através de Moisés. Então eles ficavam relembrando aquela história. E a palavra de Deus aqui cita exatamente esse texto, exatamente esse feito. Eu sou aquele que abriu um caminho no meio do mar para que vocês passassem. Então o povo vivia daqueles milagres antigos. O povo com aquele saudosismo. Mas aqui agora cativo, eles perderam totalmente a esperança. Eles estavam totalmente desanimados. Como se Deus nunca mais fosse lembrar deles. Eles lembravam também de como conquistaram a terra de Canaã com Josué. O pastor pregou aqui sobre isso domingo, né? Milagrosamente também ali o Rio Jordão abriu e eles passaram. E a forma que conquistaram aquela cidade de Jericó, aos gritos, tocando as trombetas e os muros caindo, uma forma maravilhosa. E a gente pode olhar para isso, hoje na nossa realidade, a gente pode pensar assim, puxa, se eu tivesse vivenciado ao menos um desses milagres, eu ia crer em Deus para o resto da minha vida. Não é assim? Se eu visse uma coluna de fogo no céu, ou uma nuvem, né? Se eu visse o mar se abrindo, o Rio Jordão se abrindo, e aí depois Deus fechando aquele rio, com tanto poder e matando todos aqueles egípcios, se eu visse apenas um milagre, se eu visse Lázaro ressurreto, eu ia crer para o resto da minha vida. Podia vir o problema que fosse, eu jamais ia desanimar. Será que seria assim mesmo na nossa vida? Aqui o povo viu grandes coisas. Como o pastor disse domingo, o povo viu as 10 pragas atingirem o Egito e eles saírem totalmente ilesos. É muito milagre, é muito poder para um só povo contemplar. Então às vezes a gente pensa, puxa, se eu visse isso aí, nossa, eu ia crer até morrer vendo um milagre. Mas veja que nem na nossa vida é assim, não é? A gente vive milagres. Quem já experimentou algum milagre de Deus aqui? Eu já experimentei vários milagres de Deus, de provisão, de cuidado, muitos. Eu não teria tempo de relatá-los aqui. Mas já aconteceu coisa assim comigo de Deus prover hoje e amanhã eu me esfrangalhar de novo. Deus fez hoje e amanhã eu já estou desesperado de novo. Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Ele está ciente de tudo isso. E o povo aqui, que viviam a lembrar do passado, das vitórias que tinham tido, a palavra de Deus está dizendo assim, esqueçam as coisas passadas. Não viva focado no passado. Porque quando a gente está constantemente olhando para trás, nós não vamos conseguir ver o caminho que Deus tem preparado na frente para nós. Quando nós focamos muito naquilo que vivemos já no passado, a gente não consegue olhar para frente. Aliás, a gente não olha para frente, não é que não consegue. Porque a gente fica tão concentrado no que passou, que a gente não enxerga para frente, a gente não olha, a gente não se concentra. A gente precisa olhar para frente. A gente não consegue ver. Você já tentou caminhar ou correr olhando para trás? Você já fez essa experiência? Faça para você ver. Sabe o que vai acontecer? Você vai tropeçar, você vai cair, infelizmente você vai quebrar a cara. A verdade é essa, porque é impossível. Então eu fico pensando, já que nós estamos diante de mais um ano novo aqui, e na verdade é uma grande bênção nós termos chegado até aqui. Isso por si só já é um grande milagre. Para muitos aqui, você pode ter certeza, chegou até aqui se arrastando. Não é nem andando de 4, é se arrastando literalmente. Um ano de lutas, de grandes perdas, de dificuldades em todos os sentidos. Conheço pessoas que atravessaram grandes vendavais esse ano. Então, chegar até aqui hoje, dia 7 de janeiro de 2020, já é um grande milagre. Nós já deveríamos estar satisfeitos e glorificar a Deus por conta de termos chegado até aqui.
gratos somente por isso. Então, o que é que a gente espera desse ano novo? Quais as decisões já foram tomadas ou serão tomadas? Qual é a análise do ano anterior? O balanço geral de tudo isso. Versículo 18: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Muitas vezes nós vivemos apenas focado no passado. Pode ser com uma perspectiva negativa, não é verdade? Assim como o povo. O povo agora estava desanimado, olhando para trás, pensando no que já tinha vivido, mas sem expectativa. Então, a gente pode ter uma perspectiva negativa, olhando para cada um para dentro de si, guardando sentimento de dor, mágoa, rancor, ódio de alguém, inveja, entre tantos outros sentimentos. A gente pode olhar para trás, aquelas feridas que nos fizeram, e a gente viver olhando apenas para isso. Viver guardando sentimentos, e a gente não aproveita o sentimento que está por vir. A benesse que pode estar à frente. Por quê? Porque nós estamos sempre de costas para o bom, para o novo. A gente está sempre focado no passado. Mas também podemos ter uma perspectiva positiva. Você se pega, muitas vezes, pensando nos tempos áureos da sua vida. Não sei se hoje você passa por alguma dificuldade, aí você fica assim, puxa, no tempo das vacas gordas. Hoje não tem nem vaca, talvez, né? No máximo tem uma galinha, talvez não tenha nem vaca. Puxa, quando eu tinha dinheiro. Puxa, quando eu tinha aquele emprego. Puxa, saudade daquele pastor. Puxa, quando naquela igreja, no tempo daquela igreja. Tudo isso passou. Tudo isso passou. Nós precisamos olhar para frente. A gente pode ter boas recordações, sim, mas não podemos tirar a nossa visão do que está à frente de nós. E Deus está falando aqui, porque o povo estava no cativeiro, as vitórias anteriores servia para alguma coisa? Naquele momento, servia para alguma coisa? Para nada. Poderia servir para lembrar da fidelidade de Deus, mas nem para isso naquele momento serviu. Eles não lembravam mais da fidelidade de Deus, inclusive eles estavam nesse cativeiro por causa do afastamento que eles tiveram de Deus. Então, naquele momento, a vivência passada não servia nem como consolo para eles. Ou seja, eles tinham que se apegar nas promessas futuras de Deus, naquilo que Deus disse que ia fazer. E a gente muitas vezes vive assim também, né? A gente vive só lembrando daquilo que já viveu no passado, com tanto saudosismo, e a gente não consegue olhar para frente. A gente não consegue avançar. E esse saudosismo muitas vezes pode nos travar, pode nos prender no momento que nós estamos vivendo. Esse povo aqui, ele precisava de um novo estímulo, de um novo milagre, de uma nova vitória. Por quê? Porque eles tinham ido longe demais, eles tinham se afastado de Deus, estavam sofrendo a consequência desse afastamento. E talvez hoje a nossa experiência seja parecida com a do povo. Mas o Senhor, Ele dá uma ordem. Ele ordena que o povo dele não se lembre do passado. E o reino de Israel inaugurado no primeiro êxodo, não lembre disso. A conquista da terra prometida, tudo isso vai parecer insignificante diante do novo que Deus tem para fazer. Então muitas vezes na nossa vida, tudo que nós já vivemos até aqui, quando chegar o novo de Deus, pode ser que pareça insignificante. Olha só, Deus está dizendo assim, tudo isso não vai ser nada perto do que eu estou para fazer por vocês. E olha que aquele povo tinha visto Deus com mão forte libertá-los do Egito, cumprindo já uma promessa passada. Então, ver uma libertação depois de 430 anos escravos no Egito, atravessando o mar milagrosamente, todos os judeus, em torno de 2 milhões de pessoas, saindo de uma vez só.
numa escapada. É como se fosse, eu acho que mais ou menos, a população de São Bernardo, Santo André e São Caetano. Você consegue imaginar todo esse povo saindo em uma só? Era isso. Era mais ou menos essa a imagem. E todos eles atravessaram o mar com o pé sequinho. Que grande milagre. Depois viveram no deserto, atravessaram novamente o Rio Jordão da mesma maneira. Depois, sem lançar mão da espada, o Senhor derruba as muralhas de Jericó. Deus, eu estou dizendo isso só para você entender o que é que Deus está dizendo aqui. Ele está dizendo aqui, olha, tudo isso que vocês viram até aqui, presta atenção, não é nada perto do que eu vou fazer. Tudo isso vai ser como nada. Ou seja, esqueçam o passado. Se foi ruim, se foi bom, não interessa. Eu acho que isso é um aprendizado para nós. Devemos deixar o passado. Olha o que Deus fez pelo povo dele. E Deus mudou? Não. É o mesmo Deus, continua sendo o mesmo Deus que age, que opera milagres. É o mesmo Deus, Ele não muda. Ele operou esse grande milagre e Ele está dizendo, não olhem mais para isso. Sabe os milagres que eu fiz na sua vida no passado? Não olhe mais para isso, passou. Eis que faço coisa nova. Nós precisamos olhar para o nosso Deus dessa perspectiva. Talvez você esteja sofrendo hoje grandes agruras da vida. Talvez enfrentando lutas, como diz o apóstolo Paulo, maiores do que as suas forças. Talvez você esteja num momento, talvez mais difícil da sua vida. Mas Deus traz aqui uma esperança para você nessa noite. Não olhe para o passado. Se foi um passado ruim, não olhe para o passado. Ele diz, esqueçam o passado, esqueçam o que passou. Viva do novo. E Deus sempre tem o novo para nós. Eu sei que isso não é fácil. Eu sei que esse exercício de abandonar o passado ou guardá-lo apenas como uma experiência, eu sei que não é fácil. Porque para quem está enfrentando dores, ela está aí, latejando, batendo, enfrentando, te desanimando, trazendo peso sobre a sua vida. Mas Deus dá uma esperança aqui. Estou fazendo algo novo. Então a primeira lição daqui, esqueçam do passado. Esqueçam do passado. E aí ele traz uma segunda lição aqui, que quer dizer que nós devemos manter o foco onde? No futuro. Nós devemos olhar para frente. E aqui Deus cumpriu poderosamente a promessa para esse povo. Esse povo estava cativo mesmo, porque eles abandonaram a Deus. Isso foi o resultado do afastamento que eles tiveram de Deus. E Deus levou eles cativo. Mas depois Deus muda toda essa circunstância. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. E aqui Deus não está condenando o povo pelo passado, porque também eles não podiam mudar nada. Eles não podiam fazer mais nada para mudar isso. O que Deus estava fazendo aqui era estender a mão para o povo e dando novamente uma esperança para o povo. Ele na verdade está dizendo assim, esqueçam o passado. Eu estou dando uma nova oportunidade, uma oportunidade para vocês começarem de novo. Então quando a gente está nesse período aqui de começo de ano, eu sei que não tem nada mágico quando muda o calendário, nada disso muda. Não tem nenhum efeito mágico. Isso é uma coisa mais na nossa mente. Mas nada muda. 31/12/2019, 1/1/2020. Nada acontece. Nada acontece. Não muda. Mas é uma fase que a gente fica planejando, pensando, esse ano vou fazer isso, aquilo outro. Esse ano vou ser mais crente, vou vir na semana de oração todinha da igreja. A gente não planeja? A gente faz esses planos. Então Deus está dando uma nova oportunidade. Não na virada do ano, mas talvez no enfrentamento que você tem tido das suas lutas, das suas dores. Ele está querendo trazer uma palavra de esperança para você hoje. Olha, o 2019 foi muito ruim. Olha, esqueça.
Por que esqueça? Porque nada pode ser mudado. O que passou, passou. Eis que estou fazendo uma coisa nova. Ele está dando uma oportunidade. E como é que a gente abraça essa oportunidade? Olha aqui Isaías 55, Isaías capítulo 55, versículo 6 ao versículo 13. Olha o que ele fala: busquem o Senhor enquanto podem achá-lo, invoquem-no agora, enquanto ele está perto. Que os perversos mudem de conduta e deixem de lado até mesmo a ideia de fazer o mal. Que se voltem para o Senhor, para que Ele tenha misericórdia deles. Sim, voltem-se para nosso Deus, pois Ele os perdoará generosamente. Os meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e meus caminhos vão muito além dos seus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que os caminhos de vocês, e meus pensamentos mais altos que os pensamentos de vocês. A chuva e a neve descem do céu e na terra permanecem até regá-la. Fazem brotar os cereais e produzem sementes para o agricultor e pão para os famintos. O mesmo acontece com a minha palavra. Eu a envio e ela produz frutos. Ela fará o que desejo e prosperará onde quer que eu a enviar. Olha o versículo 12, que esperança! Vocês viverão com alegria e paz. Os montes e as colinas cantarão, e as árvores do campo baterão palmas. Onde antes havia espinhos, crescerá o cipreste. Onde antes havia urtigas, brotará a murta. Isso resultará em glória para o nome do Senhor. Será sinal permanente que nunca será destruído. Uma nova oportunidade. Olha só, busquem o Senhor enquanto se pode achar. Quem é que pode dessa nova oportunidade? E tudo isso aqui é para esse povo que estava cativo, esse povo que estava prisioneiro. Ou seja, Deus deseja mudar a nossa situação. Ele quer que nós sejamos prósperos. Eu não estou dizendo aqui, vocês já me conhecem um pouco, eu não estou dizendo de prosperidade financeira aqui. Eu não estou dizendo nada disso. Mas Ele quer que sejamos prósperos, espirituais. Ele quer que tenhamos uma família próspera. Hoje nós vamos orar aqui por famílias, por casamentos. É isso que Ele quer. Então, olha, eu conheço pessoas que são, acho que não tem essa palavra, né? Mas eu vou dizer aqui, prosperíssimas. Isso acho que não está no dicionário. Mas são infelizes. Prósperas financeiras, mas são infelizes. Talvez você não tenha nada. E aí você pode até dizer, eu só tenho Jesus. Então não é só. Você tem tudo que você precisa. Se você tem Jesus, você tem tudo que você precisa. Versículo 19. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos na terra seca. E os filhos de Israel aqui, eles sentiram como se estivessem recebendo naquele momento de cativeiro apenas o que mereciam, por causa da vida que eles levavam, por causa da forma que eles viveram, porque eles abandonaram a Deus. E muitos de nós podemos até acreditar que Deus, assim como eles, nunca mais ia se lembrar dele. Talvez muitos daquele povo falam, Deus já nos esqueceu. E a palavra vai dizer que eles lembravam até daqueles que ficaram lá, porque não foram todos, foram cativos, e eles pensavam naqueles que ficaram lá. Mas aqueles, a palavra que Deus dá para eles é que Deus vai exterminar todos eles do povo dele. Então aqui, para alguns aqui, talvez eles pensavam assim, Deus nunca mais vai se importar conosco. Você já teve esse sentimento na sua vida? Deus parece que não se importa mais comigo. Deus parece que não está vendo todo o meu sofrimento. Deus parece que não está vendo o cativeiro que eu estou.
Será que Deus não enxerga isso? A gente pensa isso muitas vezes na nossa vida, na nossa caminhada. Parece que Deus abandonou. Parece que Deus não está mais comigo. Parece que Deus não cuida mais de mim. Ou seja, agora eu estou jogado às traças, porque Deus me abandonou. A gente pode até pensar que essa condição nossa é a última. Assim como o povo pensava, aqui agora nós morreremos. Não vamos mais sair desse cativeiro da Babilônia. Talvez a gente possa pensar que a nossa condição atual é a última. Mas a palavra de Deus diz que não. O que vivemos hoje não é a nossa última condição. Deus tem algo novo. Ele tem algo novo para a minha vida, eu creio. Ele tem algo novo para a sua vida, eu creio também. Assim como Ele foi com esse povo aqui, Ele é o meu Deus, Ele é o seu Deus, Ele é o meu rei, o seu rei, o nosso Pai, o Pai nosso comum está no céu. Ele tem algo novo. A gente pode até nos encontrar nessa mesma condição aqui que o povo estava, desanimado. Quantas vezes nós estamos desanimados, cabisbaixos, pensando que Deus nunca mais se importará conosco? Mas não é assim não. A palavra de Deus diz assim, em Romanos 8, 1 e 2, ele fala assim: agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. Essa não é a nossa última condição. E eu costumo dizer muitas vezes que essa até pode ser a nossa última condição aqui, porque eu não sei o dia de amanhã, eu creio que vai ser diferente. Eu creio, eu tenho fé, por fé eu posso ver. Mas eu não sei, pode ser que não seja. Porque Deus é que sabe de todas as coisas, Deus é que está no controle de todas as coisas. Mas eu não sou esse corpo que eu habito. Eu sou uma alma vivente. E essa não é a minha última condição. Se eu cair hoje aqui, eu me apresento diante do meu Deus. E aí lá não tem lágrima, não tem luto, não tem pranto, não tem dor. Por quê? Porque o passado ficou para trás. As coisas antigas passaram. Mas Deus, eu creio que Ele tem algo novo. Colossenses, capítulo 1, versículo 19 ao 22, ele fala assim: pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. E por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Isso inclui vocês que antes estavam longe de Deus. Eram seus inimigos, deles separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, Ele os reconciliou consigo mesmo por meio da morte do Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. Ou seja, Deus é capaz de transformar os desertos da nossa vida em um manancial. Ele é poderoso para isso. O povo aqui, o povo de Israel, não tinha mais esperança. Aquela era a última condição de vida deles. Eles pensavam que Deus havia esquecido, Deus não vai agir mais, nós vamos morrer, esse é o nosso fim. E Deus diz não. E talvez o deserto, o cativeiro que nós estejamos vivendo, a Babilônia de hoje, Deus tem algo novo para nós. Deus vai nos libertar de lá. Eu creio. Por que eu creio? Porque eu sei que Ele é poderoso para isso. Aí você fala, eu não sei como, eu não entendo como, eu não enxergo possibilidades, meios, caminhos. Eu estou no deserto, né? Você fala, eu estou no deserto, o deserto não tem caminho. Ele está dizendo, eu vou colocar um caminho no deserto para você. Eu creio nisso. Eu acredito nisso. Deus é capaz de transformar, de pegar uma vida seca, inútil, e transformar numa vida cheia de propósito e de graça. Às vezes você fala, puxa, mas eu nem mereço. E realmente, a gente não merece. Mas Ele faz. Ele faz porque Ele é Deus.
E o maior passo que a gente pode dar para abraçar essa coisa nova que Deus está para fazer, aí você fala, o que eu posso fazer para abraçar essa coisa nova, para me apegar nessa coisa nova? É abraçar o plano de Deus, esquecer o passado, manter o foco no futuro, olhar para frente, abandonar um pouquinho o saudosismo e planejar o que vai fazer para frente, porque eu creio que Deus vai mudar a nossa história. E se eu creio que Ele vai mudar, como é que eu planejo então? A partir da libertação. Então, nós temos que abraçar esse plano de Deus. Por quê? Porque o plano de Deus, ele é bom. O profeta Jeremias, capítulo 29, ele fala assim, versículo 10. Assim diz o Senhor. Olha só, ele está falando para o povo que está no cativeiro. Vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos. Depois disso eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhes fiz e os trarei de volta para casa. Deus está falando assim, olha, você vai para o cativeiro, você vai ficar lá 70 anos, e depois eu vou me lembrar de vocês, eu vou voltar e vou cumprir todas as boas promessas que eu fiz. Você tem promessa de Deus? Deus já fez promessa para você? Eu acho que a maior promessa que nós temos é a salvação. E ainda que nada dê certo nessa vida aqui, essa promessa Ele cumprirá. Pode nada dar certo aqui. Você pode continuar passando necessidade 2020, 21, 22, 30, 40, 50, 2050. Imagina você nessa luta. Eu não sei, Deus é quem sabe. Mas uma coisa é certa, Ele tem um plano bom. Ele tem um plano bom. Quando Ele fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito, Ele está dizendo, não é aqui nesse plano, não é aqui nessa vida. Ele está dizendo, não vai contribuir para um bem maior, um bem final, um bem de glorificação, é isso que Ele está dizendo. Mas pode ser aqui também. Pode ser que Ele mude a sua vida de hoje para amanhã. Eu não gosto de frisar somente um lado, porque tem gente que se agarra nisso e fala, não, então o pastor falou, então agora é só alegria. Pode não ser também. Mas as promessas Ele vai cumprir. As promessas que Ele fez, nenhuma delas cai por terra. E não é porque Ele é fiel a você ou a mim. É porque Ele é fiel ao nome dEle. Então, se Ele prometeu, Ele cumprirá. Se Ele prometeu, Ele vai fazer, Ele vai cumprir. Versículo 11. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal. Às vezes a gente olha e fala, puxa, não é possível que esses são os planos que Deus tem para mim. O povo lá no cativeiro provavelmente pensava, esses são os planos bons que Deus tem para nós? Não é possível. Mas Ele está dizendo, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Nós estamos aqui para orar hoje. Amém? Clame a Deus em oração. Eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Eu serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Acabarei com o seu exílio e os restaurarei. Qual é o exílio da sua vida? Em que exílio você tem vivido? Qual é o cativeiro que você está? É o casamento? É a família? É o emprego ou desemprego? Às vezes quem está empregado também, depende do emprego, é um cativeiro. A pessoa enxerga dessa forma, né? Qual é o problema? É a vida financeira? Qual é o problema? Qual é o cativeiro que você está preso? Qual é o exílio? Para onde é que você foi exilado? Acabarei com o seu exílio e os restaurarei. Eu os reunirei de todas as nações para as quais os enviei. Ou seja, quem tinha colocado o povo em dificuldade?
eu os enviei para a dificuldade, para o exílio, para o cativeiro na Babilônia. Ele mesmo, ele tem um propósito, e a palavra está dizendo que o plano dele, ainda na dificuldade, o plano dele é bom. São planos de bem, não são planos de mal. Eu os reunirei de todas as nações para as quais os enviei e os trarei de volta para casa, para a sua terra. Olha que maravilha. Deus, ou seja, o povo não estava vendo, mas Deus já havia colocado em movimento os acontecimentos e as pessoas que iriam levar Israel do cativeiro, ia levar de volta para a terra deles. Deus já estava movimentando tudo isso. Vocês vão ficar na Babilônia 70 anos. Eu sei o plano que eu tenho para vocês. São planos bons, não são planos ruins. Para dar para vocês o futuro pelo qual vocês esperam. Ou seja, Deus estava trabalhando. Quando vocês clamarem por mim em oração, eu vou ouvir vocês. Serei encontrado por vocês, vou acabar com o exílio de vocês. Ele já estava com o plano totalmente desenhado. Nós não enxergamos. Eu sempre eu gosto de citar a vida de Jó. Jó não sabia o que se passava com ele. A gente olha às vezes, porque a gente conhece toda a história, então a gente começa a ler aquela tragédia toda de Jó, e a gente meio que fala, não, Jó, mas no final Deus vai restaurar, tranquilo, vai ser só bênção, mais filhos, vai continuar com a esposa, vai voltar, o casamento vai ficar bom, vai ter prosperidade, vai ser dobrada a coisa agora. A gente às vezes olha assim para Jó, mas Jó não sabia de nada disso. Para Jó aquele era o último estado dele. Ele pediu até para morrer, ou seja, para ele acabou, foi-se a esperança, perdeu todo o sentido de viver. Então eu costumo sempre falar de Jó, porque a gente conhece o final, mas Jó não conhecia, Deus conhecia. A nossa trajetória, nós não conhecemos o final. Eu não sei aonde vai dar a minha vida, eu não sei as dificuldades que eu enfrento hoje, até quando vão, mas eu preciso descansar, porque eu sei que Deus sabe, e se Ele sabe, nós não precisamos saber, nós temos que apenas confiar, nós temos que crer, nós temos que depositar a nossa vida, lançar a nossa vida nas mãos dEle. Precisamos crer, basta que a gente creia, porque os planos dEle para nós são planos bons. Deus estava trabalhando aqui. E uma coisa nova aqui, para você ver que Deus estava trabalhando, tem a ver com a ordem de Ciro, para os exilados retornarem a Jerusalém, da queda da Babilônia, da recuperação de Israel e da restauração de todas as coisas. Quando você lê Isaías 65, um caminho no deserto aqui, é que o Senhor vai dar para os exilados aqui uma rota totalmente desimpedida. Imagina você hoje, semana passada, dia 3, sexta-feira passada, eu desci até Bertioga e eu fui pela Anchieta. É um obstáculo para todo lado, porque é horrível descer. Eu desci com um carro grande, então você vai, aquelas curvas, você olha no GPS, a curva faz assim, daqui a pouco você passa do lado daquela... É horrível, um caminho cheio de impedimento, radar 50 por hora. E aí eu fui. Na volta eu voltei pela Imigrantes. É mais ou menos isso. É um caminho desimpedido, 5 faixas, não tem caminhão, você vem tranquilo, numa boa. O caminho no deserto aqui que Deus vai abrir é dar para os exilados aqui, para o povo que estava cativo, um caminho totalmente desimpedido para eles voltarem agora. E águas no deserto aqui, é que até mesmo nas regiões desérticas e áridas da vida do povo, o Senhor vai preparar refrigério para eles. Talvez a nossa vida hoje esteja cheia de impedimentos, né? Cheia de impedimentos de toda ordem, e cada um tem a sua. Eu não posso dar oportunidade para todos falar aqui, mas se eu desse, todo mundo teria algo para dizer aqui. Eu tenho quase certeza disso. Mas a palavra diz que Ele vai preparar
um caminho no deserto. Se hoje nós estamos vivendo no deserto, a palavra de hoje é para nos consolar. Para nos consolar, mas também para nos chamar a atenção. Quando vocês me buscarem, vocês me encontrarão. Eu vou permitir ser encontrado por vocês. Não olhe para o passado. O Senhor está fazendo uma coisa nova. Eu creio nisso. Eu creio nisso para a minha vida. Eu creio piamente nisso aqui. Eu creio que Deus é poderoso para mudar a história, qualquer história. Até aquela que você nem acredita mais, eu sei que Ele é poderoso para mudar a história. Ele muda a minha, Ele muda a sua, Ele muda a da sua família, Ele muda a história do seu casamento. Ele é poderoso para isso. Ele tira todos os impedimentos, Ele abre um caminho no deserto. Ele tira os impedimentos da sua vida. Ele está fazendo algo novo. Eu creio nisso poderosamente. Ele vai abrir um caminho no deserto para que a gente possa passar. E nesse deserto, enquanto a gente atravessa nesse caminho aberto por Ele, nós teremos também água para refrigerar a nossa alma. Talvez a sua dificuldade seja uma dificuldade emocional, sentimental, espiritual. Ele tem refrigério para você. Ele quer abrir um novo caminho. Parem de olhar para trás. Não vivam do passado. Eis que estou fazendo uma coisa nova. Por acaso vocês não conseguem ver? Vou colocar caminhos no deserto para vocês atravessarem. E rios vão brotar da terra seca. Que o Senhor nos ajude. Temos mais um ano aí diante de nós. E qual a decisão que temos que tomar diante desse quadro? Abandonar o passado, olhar para frente? Olha o que o Salmo 95, versículo 6 fala. Isso fica como recomendação para fechar aqui a nossa noite. Recomendação para mim e para você. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o vosso coração. Se você ouvir a voz de Deus hoje, você ouviu a voz de Deus hoje, não endureça o seu coração. Creia, não olhe mais para trás, não olhe para o seu passado. Talvez tenha sido um passado sombrio ou um passado muito bom. Não olhe mais para isso. Tudo o que você viveu, o novo que Deus tem preparado, isso vai ser insignificante diante da novidade que o Senhor tem para mim e para você. Eu creio nessa palavra. Você crê nessa palavra? Que você possa sair daqui hoje crendo mesmo, de verdade, que Deus pode mudar a sua história, que Ele pode te livrar do cativeiro, te trazer de volta do exílio. Ele é poderoso para isso. Eu creio, eu gosto de frisar que eu creio, que nós temos que crer naquilo que nós falamos. Você precisa crer nessa palavra nessa noite. Você precisa crer. Se você ouviu a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor. Que Ele nos ajude. Que Ele segure na nossa mão. Se Ele segurar, Ele não solta mais. Que Ele nos ajude a enfrentar o cativeiro que estamos vivendo hoje. Mas esse não é o fim. Amém? Creia que Deus tem novidade de vida para você. Vamos orar? Primeiramente encerrando aqui a palavra, depois nós vamos orar pelos motivos de oração do dia de hoje. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos Te dar graças, ó Deus, pela Tua palavra. Ó Pai, nos ajuda, segura fortemente na nossa mão. Nos ajuda, ó Deus, passar pelo vale. Nos ajuda
até o fim do cativeiro, ó Pai, até o fim do nosso exílio. Queremos estar debaixo da Tua vontade, Pai. Segura na nossa mão com força, Deus, para que nós não venhamos cair. Nos ajuda, Deus. Acrescenta a nossa fé. Acrescenta a fé no nosso coração, para que nós possamos aguardar o tempo do novo que o Senhor está preparando para cada um de nós, assim como o Senhor fez no mundo antigo com o Teu povo, Pai. Nos ajuda a crer, ó Pai. Nos ajuda. Mas crendo ou não crendo, nós sabemos que o Senhor fará. Nós sabemos que o Senhor fará, porque o Senhor é poderoso. O Senhor cumprirá as suas promessas, assim como o Senhor fez com o Teu povo. Mas nos ajuda nesse processo. Nos ajuda a continuar. Até nos arrastando mesmo, nos ajuda, Pai. Ser a nossa rocha, a nossa fortaleza, Pai. Que o Senhor renove forças nesta noite. Que o Senhor restaure os sonhos da Tua igreja, Pai. Que o Senhor mostre um caminho novo. Que o Senhor realmente, para aqueles que estão no deserto, que o Senhor mostre um caminho reto, plano, desimpedido, para que nós possamos trilhar. E que verdadeiramente saibamos que é o caminho que o Senhor preparou. Coloque rios, ó Pai, na sequidão que vivemos, para que a nossa sede espiritual possa ser saciada, ó Pai. Muito obrigado, Deus. Nos abençoe, ó Pai, nesta noite. Que nós possamos guardar a Tua palavra no nosso coração, para não pecar contra o Senhor, ó Pai. Muito obrigado. Em nome de Cristo. Amém. Amém, irmãos? Então vamos orar aqui hoje pelos meses de março e abril. E temos aqui alguns motivos de oração. Pelas famílias. Isso é um motivo mais do que urgente. Pelas famílias, por casamentos, tem a ver com família também. Precisamos orar pelos casamentos, por essa desvalorização do casamento, por essa coisa que o mundo tem inclusive plantado nos corações dentro das igrejas. Você sabia que o número de divórcios entre cristãos, ou seja, dentro da igreja, é o mesmo número do que aqueles que não são cristãos? É o mesmo número, nada muda. Ou seja, qual é a diferença da igreja? Ou seja, a prática do mundo tem entrado dentro das igrejas e os casamentos têm se acabado com muita facilidade. Com muita facilidade. Então oramos pelos casamentos, pelo fim da violência doméstica. Olha só, isso é uma coisa que aterroriza e tem crescido cada vez mais. Basta você ligar o jornal na sua casa. Não preciso te dar dados estatísticos. Liga o jornal lá na sua casa, na Record, na Globo, no SBT, todos os dias. Se não tiver pelo menos de 3 a 5 mulheres que foram espancadas, assassinadas pelos seus namorados, noivos, maridos, ex-maridos. Todos os dias nós temos isso. Precisamos orar para que esse quadro mude também. E creia, acredite em uma coisa que eu vou te dizer. Isso tem até dentro da igreja. Dentro da igreja tem marido violento. Já ouviu aquela máxima que o filhinho fala assim: puxa, eu queria que meu pai morasse na igreja, porque na igreja ele é tão bonzinho. Já ouviu essa? É exatamente isso que tem acontecido também. Pela educação dos filhos, os pais cada vez mais negligenciam a educação dos filhos. E aí, se você dá uma orientação, tudo é normal, tudo pode. Não, isso é assim mesmo, é legal, está tudo certo. Porque educar dá trabalho, ou não? Educar dá trabalho, muito trabalho. Então que a gente possa orar por isso também. E pelos ministérios da igreja, pelo ministério de casais. Ontem oramos, hoje está aqui de novo na pauta para orar. Pelo ministério de casais. Queridos, agora em fevereiro vamos retomar os trabalhos. Então participe. Venha participar. Valorize o casamento. Não entre nessa onda de que
Cada um tem que ser feliz, independente de qualquer coisa. Seja feliz com seu cônjuge, valorize isso, batalhe pelo casamento. Se está por um fio, não deixa romper esse fio. Procure ajuda. A gente costuma dizer que casamento problemático, as pessoas só procuram ajuda quando não tem mais o que fazer. É assim ou não é? Então valorize, participe. Em fevereiro nós vamos retomar as atividades aí. E esse ano com visitação também. Ministério de Homens, oramos ontem também. Mulheres, Ministério de Mulheres, ore por este ministério. Departamento Infantil e o Ministério de Dança. Veja bem, eu sempre digo, a minha filha participa, do Ministério de Dança, e eu sempre digo, como é que está o coração para ir lá na frente dançar? Porque não é só dançar. Eu costumo dizer que quem vem aqui ministrar o louvor, quem vem cantar, por isso que nós gostamos de músicas bíblicas, louvores com base na Escritura. Por quê? Porque quem está aqui ministrando o louvor, está ministrando de uma forma a palavra cantada. Ou seja, então precisa ter preparo espiritual. E quem dança também. Então precisa também ter um preparo na alma, no coração, na vida. Então precisamos orar. Ore por esse ministério, sem cessar. Tá bom? Fique de pé, nós vamos orar. Coloque diante de Deus o seu pedido nessa noite também. Eu quero que você pode, talvez você não lembre, assim como eu. Então, pode abrir seus olhos enquanto você ora. Olhe para essa imagem que está aí, na tela, e abre o olho, ora por famílias, depois você fecha o olho, continua orando pelo fim da violência, para você lembrar dos pedidos de hoje. E aí você coloca também os seus pedidos a Deus. Busque a Deus em oração. E eu vou ouvir vocês, a palavra que nós acabamos de ler aqui. Busquem em oração que eu vou ouvir vocês. Vou ser encontrado de vocês quando vocês me buscarem. E também coloque os pedidos gerais que você tem. E o seu deserto, o seu cativeiro, o seu exílio, coloque diante de Deus nesse momento também. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez estamos aqui, ó Deus, para orar pelo mês de março e abril, ó Pai, apresentando diante de Ti cada um desses pedidos, ó Deus, mas mais do que esses pedidos aqui, queremos apresentar a nossa vida a Ti, ó Pai. Queremos colocar a nossa vida na Tua mão, apresentar as nossas petições diante de Ti, ó Pai. Que o Senhor nesses meses, ó Pai, nesse ano de 2020, mas hoje estamos orando por março e abril, que o Senhor contemple a nossa oração, que ela possa chegar até o Seu trono, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço pelas famílias, te peço pelas famílias desta igreja, ó Pai, mas não apenas as famílias daqui, mas as famílias de todo o mundo, ó Deus, que as famílias sejam restauradas, que as famílias sejam restauradas da destruição, ó Deus, em nome de Jesus, visita os lares, ó Pai, desta igreja, visita as famílias, cada família representada aqui nesta noite, aqueles que não estão também aqui, ó Pai, talvez não estão aqui por motivos diversos, mas o Senhor conhece. Visita o coração, ó Pai, de cada família aqui desta igreja, ó Pai, sonda quais são as necessidades, ó Deus, em nome de Jesus, quebra o cativeiro das famílias, ó Pai. Ó Deus, as famílias que estão quebradas, destruídas, que o Senhor possa trazer restauração, ó Pai. Ó Deus, também te peço por casamentos, ó Deus. Ó Deus, aqueles que estão bons, que o Senhor possa fortalecer ainda mais, que o Senhor possa ser o esteio do casamento, ó Pai, que o Senhor possa ser aquele que nos guia, que cuida da nossa vida conjugal também. Ó Deus, que nós possamos valorizar muito mais os casamentos, ó Deus, que nós não venhamos a cair, ó Deus, desse humanismo, nessa realidade que o mundo tem pregado e ensinado sobre casamento, ó Deus, nessa questão dos casamentos, dos relacionamentos com tanta liquidez. Ó Pai, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor fortaleça e restaure os casamentos, aqueles casamentos que estão dados como perdidos pelos cônjuges. Ó Deus, visita o coração,
de uma forma sobrenatural com o Teu Espírito Santo, que o Senhor possa reatar o laço, a aliança, ó Deus, e fortalecer também o casamento. Te peço também pelo fim da violência doméstica, Pai. Infelizmente nós temos visto este número crescer, ó Deus, assustadoramente, inclusive no meio do Teu povo, daqueles que dizem que são o Teu povo. Tem misericórdia, Deus, em nome de Jesus eu te peço. Ó Deus, em nome de Jesus, guarde as mulheres que são violentadas. Ó Deus, em nome de Jesus, os maridos também, ó Deus, em nome de Jesus, que eles possam ter um encontro verdadeiro contigo. Porque se tem essa prática, eles não são teus filhos. Ó Deus, em nome de Jesus, muda esse quadro, muda essa situação. Ó Deus, te peço por nós, pais que temos filhos, que nós possamos ter discernimento na educação, na instrução dos nossos filhos, que nós possamos educar e criar os nossos filhos para a glória do Teu nome, para louvor do Teu nome. Nos ajuda, Pai, nesta missão, nesta tarefa que o Senhor nos deu, e que nós possamos valorizar, ó Deus, a educação dos filhos. Tem misericórdia, Pai, daqueles que os filhos não estão nos Teus caminhos. Ó Pai, eu creio que o Senhor pode fazer algo novo, ó Pai, o Senhor pode trazer algo novo para aqueles pais que estão desesperançosos com relação aos filhos, aqueles filhos que já dão por perdido. Ó Deus, em nome de Jesus eu te peço, entra com providência, Pai. Ajuda, Deus, consola o coração, dá uma estratégia para que os pais possam recuperar os seus filhos. Em nome de Jesus eu te peço, pelo ministério de casais, ó Pai. Ó Deus, nos ajuda, ó Deus, a conduzir este ministério. Fortalece o nosso braço, Pai, dá-nos uma estratégia, a Sua estratégia, mostra qual é o Teu caminho que temos que seguir, ó Pai. E que o Senhor desperte o Teu povo, ó Pai, para participar deste ministério, para dar a mão conosco, para que nós possamos aprender a cada dia mais, ó Deus, algo sobre, ó Deus, o casamento. Nos ajuda, Deus, eu te peço em nome de Jesus, te peço pelo ministério de homens, ó Pai, fortalece, ó Deus, os irmãos que estão na liderança desse ministério, que o Senhor possa acrescentar, como já tem feito, ó Pai, nesta igreja, mais homens, que esse ministério seja fortalecido para a glória e louvor do Teu nome, ó Pai. Que os encontros que aqui acontecem, que não sejam apenas encontros, sem propósito algum, mas que sejam para crescimento espiritual, para buscar outros que estão afastados, ó Pai. Que o Senhor ajude, ó Deus, a liderança desse ministério, e que nós como homens possamos ser despertados, ó Pai, como colunas da Tua igreja. Nos ajuda, Deus, te peço pelo ministério de mulheres, abençoa a liderança também deste ministério, Pai. Obrigado por tudo que eles têm feito até aqui, ó Pai. Muito obrigado, fortalece também, Deus, o braço, ó Pai, as mãos da irmã, ó Pai, da missionária Betânia que labuta nesta área, que o Senhor fortaleça ela, a sua equipe, que elas possam, ó Deus, em nome de Jesus, crescer, não apenas em número, mas crescer em graça, em conhecimento da Tua palavra, que o Teu reino possa ser expandido através do ministério de mulheres, do ministério de homens, do ministério de casais, que pessoas possam conhecer a Ti através desses ministérios, ó Deus, que nós possamos fazer um trabalho efetivo de expansão do Teu reino, ó Deus, que este ano possa ser um ano de novidade, ó Pai. Eu te peço pelo departamento infantil, ó Pai, muito obrigado pelo número tão grande de pessoas que servem neste ministério, com as nossas crianças aprendendo da Tua palavra, crescendo em graça e conhecimento. Ó Deus, ajuda, abençoa, Deus, os irmãos que eles servem também. Em nome de Jesus, que seja feito para a glória e honra do Teu nome, Pai. Que os nossos filhos possam sair daqui sempre alimentados da Tua palavra. Que o Senhor fortaleça a liderança dessa igreja como um todo, ó Pai. Te peço pelo ministério de dança também, ó Deus. Ajuda, ó Pai, essas jovens, essas meninas que ministram nesta igreja através da dança. Que o Senhor possa se revelar poderosamente a elas, ó Deus, mostrando o Teu favor a elas, mostrando também a seriedade desse ministério, da ministração que elas fazem aqui para o Teu povo.
Ajuda elas, Pai, ajuda nos conflitos da idade, da adolescência, da juventude, que o Senhor possa se revelar a elas, ó Pai, poderosamente, que os conflitos o Senhor mesmo possa ajudá-las, ó Pai. Fortalece-nos, ó Deus, nos ajuda, segura na nossa mão, abençoa a liderança como um todo desta igreja, Pai. Que o Senhor possa, neste novo ano de 2020, nesses 2 meses, março e abril, ó Deus, que estamos orando hoje, que o Senhor possa contemplar os nossos pedidos, e que esse ano possa ser um ano diferente para esta igreja, um ano diferente na vida de cada irmão aqui, individualmente falando, na vida de nós como coletivo, para a glória do Teu nome, Pai. Tudo que nós pedimos aqui, pedimos diante de Ti, para a glória do Teu nome. Que se não for para o Teu nome ser engrandecido através das nossas vidas, através da nossa igreja, através dos nossos ministérios, que o Senhor não seja conosco, mas que seja única e exclusivamente para que nós possamos honrar o Teu nome, Pai. Muito obrigado, Deus, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Deus nos ajude. Deus nos abençoe, Deus nos fortaleça, Deus segure na nossa mão, para que nós possamos atravessar os desertos da vida, e que esse ano possa ser um ano de mudança, de transformação. Pegue isso para a sua vida, individualmente falando, mas também transfira isso para o coletivo. Seja diferente, um indivíduo diferente, para que no coletivo você possa fazer a diferença. Amém? Deus nos abençoe. Vá em paz para sua casa, em nome de Jesus.